Nós vamos fazer agora o exercício de alavancagem, é o P1215 do livro do Gitman, e ele é um exercício de alavancagem total, quer dizer, ele faz a alavancagem operacional, a alavancagem financeira e a alavancagem total, todas elas. Então, primeiro a gente olha o exercício. O que o exercício fala? Ele fala que a Playmore produz bolas de praia inflável e ela vende 400 mil unidades por ano. Cada bola produzida tem um custo, quer dizer, o custo para produzir cada uma dessas bolas de 84 centavos e cada uma delas é vendida por R$ 1. O custo operacional fixo, que seria mais ou menos compatível ao aluguel, né, que é fixo, que independe da produção, é de 28 mil. E a empresa tem despesa financeira anual de 6 mil, ou seja, ela tem uma dívida referente a um financiamento e o pagamento do financiamento é algo que vai lá no balanço patrimonial, né? Se você fizer o pagamento dele, vai ser banco e sai do passivo financeiro. Entretanto, o juro ele é pago do caixa e contabilizado como uma despesa e vai para a DRE. Lembrando que a alavancagem é baseada toda na DRE, né? Então, a despesa financeira ela é de 6 mil. Aqui no caso, ele já deixa calculado. Tem exercícios do Gitman que ele não deixa calculado. Ele fala da dívida, né? Ou outros termos que ele utiliza. E fala que a dívida é tanto e fala a porcentagem, né, do tamanho da sua despesa. Então, você teria que fazer um cálculo, e nesse caso já está calculado. Os dividendos preferenciais, nesse exercício, também já está calculado. Já dá o valor fechado. Se não desse o valor fechado, ele ia dar o valor das ações, quantos acionistas preferenciais são e quanto você precisa pagar para cada um. E aí você teria que fazer o cálculo também um vezes o outro. E fala aqui que a alíquota do imposto de renda é de 40%. Então, ele pede ponto de equilíbrio, o GAL, o GAF e o GAT. Então, o que nós temos? Primeiro, você vai montar toda a DRE, até porque às vezes ele pede o LPA, né, o lucro por ação, então você teria que fazer o cálculo de tudo. Então, a receita vai ser, R$1, né, vezes 400 mil unidades, são 400 mil a minha receita. Meu custo variável são 84 centavos vezes as 400 mil unidades, tá aqui, menos o custo fixo, dá 36 mil. Aí vem o LAGIR, que é o lucro antes de juro e imposto de renda. Que é o juro. Então, se vem o antes, então o próximo vai ser o juro e o próximo a seguir vai ser o imposto de renda. Antes de juro e imposto de renda. Então, a despesa financeira, a gente chama ela de juro. O nome correto é despesa financeira. Então, ele já tem já tem calculado os 6 mil. Então, eu vou fazer os 36 mil menos os 6 mil, eu tenho um LAIR de 30 mil. O que é o LAIR? Lucro antes de imposto de renda, quer dizer, o J do juro já foi, então retiramos o J, ficou LAIR, deu 30 mil. Aí faz o cálculo do imposto de renda, ele fala que é 40%, então como eu faço? Pego os 30 mil do LAIR, faço vezes 40%, eu tenho aqui 12 mil, 40% de 30. Aí eu faço 30 menos os 12, tenho LLDIR, que é o lucro líquido depois do imposto de renda, então depois do imposto de renda. Então, esse menos esse igual a 18 mil. E aí sim eu vou pagar os dividendos preferenciais, que no caso do exercício já deu pronto os R$2.000. Tenho o lucro disponível às ações, aos acionistas ordinários. No caso, ele não pede o LPA. Se ele pedisse o LPA, eu ia dividir esse lucro disponível pelo número de ações ordinárias, faço dividido, e teria o resultado do meu LPA. Nesse caso, ele não pediu. O que você vai calcular primeiro? O ponto de equilíbrio. Lembrando que o ponto de equilíbrio, para o Gitman, é só o ponto de equilíbrio em quantidade. Então, o resultado é em unidades, tá? Unidades. Então, eu tenho custo fixo sobre P menos CV. Custo fixo menos preço de venda unitário, menos dividido por P menos CV. CV vai ser custo variável unitário. Então, tem 28 mil dividido por 1 menos 0,84.
você faz esse dividido pelo resultado, 175.000 unidades. O GAU, ele tem a fórmula do Q, que é a quantidade, vezes P menos CV. O mesmo que você já utilizou aqui, dividido pelo mesma coisa menos o custo fixo. Então, eu tenho, na verdade, os mesmos números, 400.000 vezes 1 menos 84, dividido por 400 vezes 1 menos 84, menos 28.000. Você precisa lembrar que, se você vai colocar na científica, você vai colocar parênteses, né? Lembrando sempre que tem que colocar todos os devidos parênteses, senão não vai dar certo, tá? Teria que colocar esses parênteses aqui. E aí sim vai dar o resultado. Ou então você faz esse, né? Esse menos esse vezes esse. E aí anota o resultado. Esse menos esse vezes esse, menos esse, você anota o resultado. Pronto, faz um dividido pelo outro, também vai dar. O GAF, ele pega já o resultado do LAGIR. Quando você tem um cálculo só de alavancagem financeira, o teu exercício não vai começar aqui em cima, ele não vai te dar os dados para calcular a receita, ele já te dá direto o LAGIR. No caso desse exercício, ele pede tudo, então ele dá todos os dados. Então, você mesmo calculou aqui o LAGIR. Também tem fórmula para o LAGIR, se você olhar lá no livro, você vai conseguir ele também, tá? Não precisaria fazer dessa forma aqui. O LAGIR, que eu calculei os 36.000, ó, dividido pelo LAGIR menos J, que é o juro, os 6.000, menos, tem que cuidar que aqui é que normalmente o aluno erra, ele coloca vezes em vez de menos, é menos. DP é o meu dividendo preferencial, que são os 2.000, vezes 1 menos e a taxa do imposto de renda, 0,4. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó. Se você vai fazer na calculadora, revertendo esse dividido, né, por esse aqui, então esse menos esse, aí faz esse dividido por esse, vezes esse, aí sim esse menos esse menos esse. Aí dependendo do número de casas que você usa, às vezes o resultado não sai idêntico, pode ser que dá alguns centavos de diferença aqui, tá? Já o GAF, ou GAT, né, a alavancagem total, você pode usar a fórmula, que é essa fórmula complexa, que ela engloba tanto GAL quanto GAF, ó, Q vezes P menos CV, utilizo ele de novo, igualzinho a fórmula do GAL, e complemento com o restante da fórmula do meu GAF. Entretanto, posso fazer tudo, ou então eu faço o resultado do GAL vezes o resultado do GAF. Fiz um vezes o outro, eu calculei aqui várias casas depois da vírgula, deu 2,04.